Olá, programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós temos o prazer em receber Valdir Ferreira, que é escritor, empresário e ex-assessor parlamentar nesta Casa de Leis. Também foi subprefeito de Capela do Socorro, na zona sul da capital. Bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Falávamos no primeiro programa da sua atuação como subprefeito, hoje prefeito regional, né, que chamam? Sim. Mas a gente no programa anterior chegou a citar o programa de calçadas, né, que melhora muito a autoestima lá da população do entorno e a questão de saúde. Mas eu queria falar primeiro da questão das calçadas. Parece que faz toda a diferença quando a via é bem calçada, parece que aquilo dá uma identidade, né, para as pessoas. Inclusive, na região de Mananciais, as calçadas têm que ser permeáveis, né? Sim. Então tem que ser aqueles tijolinhos, você não pode fazer uma calçada que não tenha frestas, né? Sim. Onde a água possa penetrar. Ela não é assentada, né, sobre cimento, às vezes é até areia, né? Nivelada, areia, né? Então é um piso que faz passar a água da chuva, por exemplo. Então, isso, você não tem empoçamento de água. Sim, Ela é devolvida para o lençol freático. Olha, tem nome e sobrenome. Programa Passeio Livre, 10.344 metros quadrados de calçadas construídas com esse padrão, que é a acessibilidade e socialização. Como é combinar essas duas coisas? Isso, quando as pessoas têm uma calçada, eles realmente se sentem valorizados. Sim. Vão passear, vão curtir o seu lazer, né? Sim. É mais cara, mas a durabilidade também é maior, né? A durabilidade é maior. E tem um retorno ambiental muito grande, né? Você devolve a água para o lençol freático. Sim, sim. E nesse caso, quando ela precisa de algum reparo, basta repor o bloquete. Exatamente. Quer dizer, até para fazer a manutenção acaba ficando mais barato. Exatamente. Que faz toda a diferença. E é bonita, né? Bonita, né? Já é outra coisa, né? Outra coisa. A questão de saúde também, que a gente falava, também houve avanço, porque numa área que tem tanta água, e sabemos que mais da metade das doenças brasileiras tem veiculação hídrica, ou seja, é a contaminação pela água que lota as unidades básicas de saúde, os hospitais, os postos de saúde. Está aí o atendimento aí aí é o UBS Chácara do Conde, 150 mil pessoas beneficiadas. Questão da saúde lá na região. Então, quer dizer, o fato de que nós saneamos os córregos e a represa mostrou que os números diminuíram bastante em relação às doenças de veiculação hídrica. Agora, a Secretaria da Saúde, em princípio, é a responsável, e não a subprefeitura. A subprefeitura, sim. Mas nós tínhamos uma grande articulação com a Secretaria da Saúde. Por falar em articulação, a gente está falando de saúde, podíamos falar de educação, podíamos falar de segurança, mas parece que está tudo interligado. A questão da habitação está diretamente ligada à questão da saúde, porque se a casa não oferece, né, digamos, saúde, a pessoa vai parar no hospital. Nós fizemos, inclusive, programas interessantes com a Secretaria da Saúde. Sim. Nós descobrimos, estatisticamente, que existia um grande número de pessoas que ficavam com problemas de locomoção, até morriam, por cair de lajes. Cair de laje? O pessoal fazia churrasco nas lajes. E aí nós fizemos uma grande campanha para o pessoal colocar gradil nas lajes. E conseguimos uma diminuição. Gradil nas lajes. Gradil nas lajes. E conseguimos uma diminuição do número de pessoas afetadas aí pelas quedas. Sim. Parece bem. Outra coisa, naqueles locais as lajes tinham fios de alta tensão. Aí os acidentes também aconteciam. Os acidentes aconteciam. Fizemos um grande problema de aleitamento materno. São todas ações ali que ações de articulação da subprefeitura com a Secretaria de Saúde. Bom, você já falou no programa anterior sobre a boa memória que ficou desta administração em Capela do Socorro, que é uma vasta região, praticamente 9% da cidade de São Paulo, né? Mas também densamente povoada. Também como foi dialogar com uma população que tem muitas carências, Valdir. Porque tudo vai parar no guarda-chuva do poder público. Alguns exemplos. Por exemplo, nós tínhamos um grande número de agressões a mulheres e a crianças. Então, nós montamos ali ao lado do Centro Cultural um programa onde jovens advogados ou pessoas em formação
atendiam as mulheres que sofriam agressões. Sim. Isso foi, assim, algo que nos deu muito retorno, muita satisfação de fazer e um grande reconhecimento da população. Sim. Eu queria que, a gente não falou no programa anterior, mas era interessante falar um pouco da sua formação. Você é físico de formação, é? Eu tenho uma formação, eu fiz engenharia na Poli, fiz física na USP e durante o curso de física eu fiz o curso de filosofia na USP, todinho. Depois fiz uma pós-graduação em ciências sociais na PUC e um curso e um mestrado na área da educação. Um engenheiro politécnico, físico. E gosto muito de humanas e de literatura. Pois é, eu falei sobre isso para dar gancho de um livro de sua lavra, Valdir Ferreira, O Salmo Secreto, né? Isso. Salmo Secreto. Fala desse livro para a gente, para o nosso telespectador. Aliás, ele conta a história de 2 professores, é isso? São 2 professores, né? Um peruano e uma professora baiana, né? Que acabam tendo um romance para dar aquele Sim. sentido para o livro. Mas eu inspirei um pouquinho no Dan Brown, que passa aquelas seitas, né? Que tem 2.000 anos de história. Sim. E aí eu procurei usar nesse livro toda a minha formação. Então tem aquela história de pergaminho secreto, de seitas, mas aí eu vou discutindo, por exemplo, Galileu Galilei, Giordano Bruno, as teorias do universo, né? As teorias heliocêntricas, geocêntricas, as discussões deles com a igreja, né? Por que eles foram parar em Salvador? É Salvador que a história se passa, é isso? Não, a história se passa uma parte em Salvador, uma parte em Lisboa, uma parte na França de hoje, uma parte na América Latina de hoje. Conta por que Salvador aí, por que Salvador foi parar na tela? Primeiro, a professora da Baiana. A professora baiana, tá. Segundo, Salvador foi a capital do Brasil. Sim. Durante muito tempo. Sim. E tem uma figura lá de literatura que eu gosto muito, que é o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. O Boca do Inferno. Uma pessoa que contestou o poder público naquela época com muita propriedade. Aliás, os baianos em 2 de julho, né, recentemente passado, comemorou também a expulsão dos portugueses, né, porque veio a independência do Brasil, 1822. 1823, os baianos expulsando os portugueses aqui das águas territoriais brasileiras, né? Eu como sou brasileiro, eu falei, eu tenho que pensar no Brasil. Aí como eu tinha um pergaminho e estava ligado à igreja, eu falei, qual era o estado que teve o maior número de igrejas? É a Bahia, Salvador. E foi capital do Brasil no século XVII. Sim. Então eu falei, então é fundamental que eu coloque nesse contexto, pelo menos, essa história de Salvador, um momento extremamente rico da história do Brasil. Sim. E você falou também, além de Salvador, França, a França de hoje? A França de hoje, passa pelos Incas, pela civilização Inca, em 1530, né? Como é que a gente pode chamar? É um romance... Um romance de ficção histórica. Um romance de ficção histórica. Que aborda, inclusive, o período da Inquisição. Por quê? Por quê? Então, porque quando a gente discute as teorias cosmogônicas, o geocentrismo e o heliocentrismo, sim, a igreja era contrária, né, à evolução da ciência. Então, eu procuro trazer nesse livro esses embates entre a ciência e a Inquisição. Alguém foi queimado aí no livro por Giordano heresia? Bruno. Giordano Bruno está aqui, não. Giordano Bruno foi queimado em fogueira. Sim. O Galileu não foi porque ele afinou. Ele mudou de opinião. Ele disse que mudou de opinião. Mudou de opinião. Aí nós discutimos a reforma protestante, as diferenças entre Lutero e Calvino, né? Sim. Lutero foi extremamente evoluído. Sim. Ele desenvolveu muito no sentido de, inclusive, de traduzir a Bíblia do latim para o alemão, sim, fazer as missas em alemão e não em latim. E já o Calvino praticou a Inquisição na Suíça. Inclusive matou na fogueira o Miguel Servet, que foi o primeiro homem a descobrir a circulação do sangue. E o que então foi uma Inquisição evangélica, vai protestante. Sei, sei.
Nesse período de história, como colocar o Brasil, digamos? Você está falando de Salvador, mas é uma Salvador muito diferente, quer dizer, era a capital, né, ainda do Império, mas uma cidade muito diferente, né, do que a gente tem hoje, né? Depois a capital foi transferida para o Rio de Janeiro e nos anos 60, né, 1961, para Brasília. Mas que Salvador é essa que dialoga com outras praças, vamos dizer assim? Então, o livro começa em Salvador nos dias de hoje. Porque os dois professores dão aula em Salvador, na Universidade Federal. Então, tudo começa em Salvador. Sim. E por isso, depois nas escavações, se descobre um pergaminho, tal, coisa desse tipo. Esse pergaminho é de fato indestrutível? Ou ele suportou esses 2000 anos aí de mãos em... Essa é a parte ficcional, né? Sim. Que procura dar uma certa cor. Então fica uma dúvida o tempo todo, né? O rei Davi recebeu esse pergaminho. E então está aí uma mensagem do pergaminho, que inclusive fazia uma certa crítica à forma atrasada da igreja, tudo isso. E esse pergaminho fica sempre a dúvida. Ou ele foi revelado por Deus ou por extraterrestre. Então fica uma certa dúvida. E a busca desse material indestrutível? Então, e o pergaminho era feito com material indestrutível. Aí tem uma discussão no livro, aí todo mundo, depois, na época moderna, se tenta conseguir pegar esse material indestrutível e tentar reproduzi-lo. Tá. E aí é uma discussão, como é que se comportaria o mundo capitalista diante, digamos, de um material indestrutível, né? O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, faz propaganda do nióbio, que não é indestrutível, mas já foi descoberto há muito tempo e já dá liga com ferro, com outros materiais e tal. A gente tem reservas minerais aqui que poderiam ser melhor exploradas, né? Exatamente, não tem dúvida quanto a isso. Quem sabe, né? Buscar um material, não digo indestrutível, mas algum material aí que tenha... Sim, indestrutível é ficção. Pois é. Mas a ficção sempre remete a determinadas realidades, sim, né? Sim. É uma forma, uma metaforma, Sim. de você chegar na realidade. Mas também mostra no Brasil que produz esse tipo de material que tem, né, reservas, e muitas vezes não faz o uso final, não tem o valor agregado. Posso falar aqui também do grafeno, que vai para fora do Brasil e volta sob forma de telas de celulares, por exemplo, né? Como fazer o Brasil buscar na ciência? Eu estou provocando um físico aqui, não, viu? Estou provocando um físico e empresário. Como a gente pode beber na fonte aí da ciência, da pesquisa? Parece que é até um retrocesso quando se fala, por exemplo, mesmo na política, na movimentação e muita ideologia. Esse é o grande problema, né, das trocas, né, do comércio exterior em relação aos países do terceiro mundo. Que eles vendem matéria-prima, né, produtos agrícolas, e compram materiais industrializados com alto valor agregado. Sim. Isso faz com que a troca não seja justa, né? Nesse ponto, o Brasil se iguala ao que era o Brasil imperial, ainda exportando Exatamente. o açúcar. Hoje, o açúcar também é uma grande commodity de exportação na Então nossa é pauta, fundamental, né? que a gente ou o café, invista, ou... Não estamos falando mais do pau-brasil, né, Valdir? Vamos Não. falar de outras coisas agora, mas a gente continua exportando aí o complexo da soja, café ainda, temos aí uma vasta pauta. Nós tivemos um avanço grande com a Embrapa, né? Sim. Chegou a fazer pesquisas importantes. Mas eu acho que o Brasil, você vê que os países que investiram efetivamente em educação e pesquisa acabaram tendo um desenvolvimento muito maior. Foi o caso do Japão, foi o caso da Coreia, né? Mas no Brasil também tem alguns casos. A Embraer é a nossa joia da coroa aqui. A Embrapa fizeram bons trabalhos. Pois é, a Embraer principalmente, né, que vendia avião que então dominava o setor no mercado. O que nós temos é que tomar esses exemplos e fazer com que eles sejam aplicados em outras áreas, né? Onde isso não está acontecendo. Sim.
Como empresário também, você vê grandes desafios colocados aí para nós brasileiros. O Brasil acaba de se tornar também signatário de um acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. Um acordo esse que estava gestado aí 20 anos, saiu agora a assinatura, mas parece que ele vai se prolongar ao longo de 10 anos para regular as trocas, né? Exato. Retirar as proteções que existem aí entre os países. Teoricamente, ele deve aumentar o volume de negócios do país, Sim. né? Mas como empresário, qual o seu ramo, Valdir? Então, eu tenho uma empresa que o DNA é sustentabilidade. Nós fabricamos luminárias, com LED principalmente, Sim. que conseguem fazer uma grande economia de energia. E a maioria das empresas nessa área, Sim. eles simplesmente compram as luminárias da China e revendem aqui. Nós fizemos o contrário. Nós começamos com uma área de pesquisa e desenvolvimento. Tá. Então, nós procuramos fazer os nossos próprios circuitos e tudo customizado. Nós não trabalhamos no varejo. Nós vamos num supermercado, por exemplo, Pão de Açúcar, o Walmart, fazemos um levantamento e aí construímos as luminárias o mais adequada possível para aquele tipo de ambiente. Agora, há preocupação enquanto empresário, no caso, com um acordo como esse, que se de um lado a França tem preocupação com a agricultura brasileira, os brasileiros, os industriais brasileiros não têm preocupação com a Europa se houver, digamos, a retirada de fatores de proteção aqui no Brasil? Nós não entramos ainda na área, atualmente nós trabalhamos em 20 estados, mas não temos uma atuação a nível internacional, não exportamos. Mas estamos pretendendo. Já temos uma reunião marcada com a Universidade de Coimbra. Procuramos fazer convênios com a Unifesp, com as FATECs, para desenvolvimento tecnológico. E a questão da mão de obra? Muito se fala do preparo que tem um trabalhador na Alemanha, na Bélgica, na França, nos países lá da União Europeia, e em relação à nossa mão de obra, e principalmente a questão da nossa produtividade, Valdir. O que falar sobre isso? Então, nós estamos procurando trabalhar esse tema através, nós temos a FATEC de Itaquera. A FATEC de Itaquera é especializada em energia e iluminação. Essa unidade já sai... É especializada nisso. Então, nós estamos desenvolvendo convênio, tanto para trazer profissionais de lá, como para eles tornarem nossos funcionários conseguirem um resultado melhor no seu trabalho. A FATEC parece que tem uma grande empregabilidade, né? As pessoas já saem praticamente, já saem contratados aí dos cursos, né? E estamos desenvolvendo, inclusive, em pesquisa, outras formas de utilização de energia. Estamos com energia solar, né? Energia fotovoltaica, e estamos desenvolvendo agora em pesquisa energia por atrito. Quando você anda num supermercado, o atrito pode gerar uma energia elétrica, energia eletrostática, que se transforma em iluminação, sem custo nenhum. Sem custo nenhum? Parece coisa de ficção. Bom, eu digo, parece ficção. A gente vê aquela garotada ou pedalando ou andando com um som, com uma batida, e aquilo já gera energia para a próxima. Isso já acontece, já é possível acontecer num supermercado? É possível assim, quer dizer, você tem que gastar alguma coisa em modificar o piso. Para que o piso tenha condições de conseguir... Em absorvendo aquele atrito, transformar em energia elétrica. Mas quando você calcula isso em 4, 5 anos, o retorno é excepcional. Puxa vida. E você não paga energia, né? Você paga a implantação e depois você usufrui disso durante anos. Pois é. Eu quero saber também do físico, né? Eu digo que a gente tem um momento muito difícil, o mundo, né, vem atravessando isso. Que o digam os terraplanistas, as pessoas, né? Que o digam os terraplanistas. Ou seja, há um certo apagamento da ciência, da intelectualidade, né? Parece que a vida está muito ligeira, muito no zap. O que falar para essa nova geração aí, Valdir? Você que tem aí a obra, vou até mostrar mais uma vez, o Salmo Secreto, Valdir Ferreira aqui contando a história de 2 professores universitários, né? Em Salvador. Brasileiros, professores. Um brasileiro e um peruano. Para dar uma ideia de integração latino-americana. Precisamos muito, né, dos irmãos, né? Por que não? Mas conta aí como é que está a questão das pessoas formadas. Por exemplo, um físico formado hoje, né? Como ele faz, hein?
nesse Brasil? Um físico formado hoje, ele tem duas alternativas. Ou ele vai dar aula, e você sabe como são os salários e as condições dos professores, Sim. ou ele vai embora do Brasil. É mesmo? Nós já tivemos momentos muito melhores da pesquisa. Da pesquisa, da na área de física aqui. física. O tempo que eu fiz, nós tínhamos, na cidade universitária, um instrumental de pesquisa, uma participação da população, o SPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sim. que tinha assim, uma grande articulação internacional, congressos frequentes. Sim. Isso caiu Se perdeu ultimamente. por quê? O que houve? Nós perdemos o bonde da história, Valdir, nesse ponto? Você que conhece tão bem, até porque é engenheiro politécnico, estudante da física, quer dizer, Eu acho que perdemos para onde um pouco. vão os nossos cérebros? Estão indo para a Alemanha, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para diversos países da Europa. Por Isso- falta de possibilidades é. aqui no Brasil. Por falta de possibilidade, por falta de locais onde eles possam desenvolver sua pesquisa com mais propriedade. Puxa vida. Porque nossos centros universitários perderam um pouco o pé de tudo isso. Isso vale para exatas e humanas, né? Para humanas também. Aliás, a sua pesquisa vai muito, né? Tanto a literatura, né? Por conta da humanidade. Fala um pouco da literatura também, já que eu mostrei o seu livro aqui, O Salmo Secreto. Como é isso na cabeça do físico, do engenheiro politécnico? Então, eu tenho a impressão que a literatura, ela te dá condições, porque a realidade ela não separa exatas e humanas. Isso é uma separação didática, pedagógica. Os fatos do mundo se apresentam interligados, né? Em termos humanos, em termos de exatas, em termos geométricos, Sim. em termos matemáticos, físicos. Então, para você ter uma visão da realidade, você precisa ter, acho que uma visão mais inteira de tudo isso. Sim. E a literatura, ela tem um papel extremamente importante em mostrar como isso se dá a nível da vida do homem, a nível do subjetivo. Sim. Nós não somos só objetivos. Nós temos uma vida subjetiva. E a literatura, ela tem uma capacidade de síntese do momento histórico que a gente vive, do que está acontecendo naquele momento e da subjetividade, da maneira de ser das pessoas. Ela cria uma síntese que nenhuma ciência consegue ter. Eu, por exemplo, gosto muito de um escritor chamado Thomas Mann. É um escritor alemão, que inclusive a mãe dele era brasileira. E ele tem um livro chamado A Montanha Mágica. A Montanha Mágica. É um livro que eu gosto muito. E nesse livro, por exemplo, nós temos uma discussão entre um jesuíta e um modernista italiano. E quem ganha a discussão? O jesuíta. defendendo a Idade Média. Ele disse, mas na Idade Média, as pinturas eram murais. Era para todo mundo. Era para todo mundo, é. Não era meia dúzia de marchand. Exatamente. O teatro estava na rua. Tá. E as pessoas, aí ele entra no subjetivo e diz, as pessoas eram mais felizes. Porque na Idade Média as pessoas tinham famílias bem formadas, Sim. tinham uma coletividade. Sim. E hoje, no mundo moderno, as pessoas estão se individualizando excessivamente. Eu falei do livro, mas você também escreveu uma peça de teatro, né? Sim, uma peça Uma peça de teatro aí, que também homenageia, né? É o Vermelho e o Negro, né? Vermelho e Stendhal. Negro, baseado num livro de Stendhal. De Stendhal. Muito bem. Mas, além de Thomas Mann, eu tenho que lembrar aqui Fernando Pessoa. Vamos ver uma frase aqui de Fernando Pessoa. Já estamos encerrando essa nossa conversa aqui no programa Memórias do Poder Legislativo, mas eu chamo Fernando Pessoa em O Eu Profundo. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Estava no final da sua prestação de contas lá, mas eu achei importante destacar e fazer um link com o seu livro. O que falar dessa frase hoje? Estava na prestação de contas lá em 2007, mas eu acho que ainda hoje é muito atual. O que falar dessa frase para a gente encerrar nossa conversa, Valdir? O nosso grande patrício aí, o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Acho que ele traduziu assim com imensa propriedade, né, questões fundamentais. Ele diz, por exemplo, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A alma tem que ser generosa, ela tem que abarcar o mundo à nossa volta. Nós temos que sair do nosso ego, né? E pensar que você não consegue ser feliz sozinho.
o seu entorno, se o seu entorno não estiver bem, você não está bem também. Então você tem que ser um cidadão, tem que ser uma pessoa que se preocupa com o coletivo, que se preocupa com as pessoas à sua volta. Que é um pensamento cristão, mas também é um pensamento filosófico. E ele trabalha muito com isso, né? Espero que eu tenha conseguido retirar alguns pensamentos seus capazes aí de acrescentar nova luminosidade às estrelas, mais beleza ao mundo e mais amor aí ao coração dos homens aí. O que faltou dizer, Valdir, para encerrar nossa conversa? Eu acho que a gente poderia terminar dizendo aquilo que você falou. Nós temos hoje uma geração que está perdendo a profundidade. Com essa questão do Zap, com essa comunicação virtual e rápida, estão deixando de ler, estão deixando de pensar as coisas com profundidade. Porque leem o dia inteiro, né? E responde com figurinhas. Sim. E tem um vocabulário extremamente restrito. E a questão do vocabulário restrito não é acadêmica. Sim. Para você expressar a sua visão de mundo, para você e para as pessoas, você tem que ter um vocabulário mais rico. Claro. Então, eu acho que nós tínhamos que deixar aí uma mensagem a essa juventude que está aí, que procurem ler um pouco mais, que procurem deixar o Zap, deixar o celular, ler um pouquinho mais, se interessar pelo que tem à sua volta, né? Pensar o que é melhor para o mundo, para as pessoas. E eu tenho certeza que eles vão ser muito mais felizes do que são hoje, se fizerem isso. Assim seja. Valdir, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Nesse programa Memórias do Poder Legislativo, que você também vê e revê na nossa programação na TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima oportunidade. Eu espero você.